A necessidade de obras de requalificação na escola secundária de São Pedro do Sul voltou na passada terça-feira a ser tema abordado no Parlamento. No âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2017 e no decurso de uma audição ao Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o deputado social-democrata eleito por Viseu, Pedro Alves, questionou o Ministro. O deputado quis saber o que levou à exclusão da secundária de São Pedro do Sul do Pacto Territorial da Cima Viseu-Dão Lafões e como pretendia o Governo desencadear a intervenção necessária neste estabelecimento de ensino. Na resposta, o Ministro pouco adiantou, salientando apenas que a escola consta dos mapas do Ministério e que a mesma constará dos pactos, sendo através destes que as intervenções serão realizadas. Eu vou procurar ser muito rápido e estou certo que o Sr. Ministro terá uma resposta por escrito à pergunta que lhe vou fazer. Se não tiver por escrito, a Sra. Secretária de Estado, como já foi a São Pedro do Sul, terá a oportunidade de lhe dar a resposta. E prende-se com o acordo que o anterior Governo lhe deixou com a Comissão Europeia, com uma dotação de 350 milhões de euros para realizar um conjunto de intervenções nas escolas, nomeadamente ao nível da requalificação e reabilitação de escolas do terceiro ciclo e do ensino secundário. Dizer-lhe que este programa aparece como uma espécie de última oportunidade para requalificar o parque escolar, porque sabemos que a festa que foi a parque escolar não permitiu que houvesse uma igualdade de acesso a estabelecimentos de ensino de qualidade, já que sabemos que a festa foi exagerada. Para lhe dizer que, no âmbito da CIM Dão Lafões, em 6 escolas que vão ser intervencionadas, o valor total a ser investido não corresponde sequer a metade de uma das escolas que foi intervencionada pela parque escolar, para vermos a festa que foi, o exagero que foi. E o que é que eu gostaria de saber? No âmbito deste pacto territorial que foi assinado entre a CIM e a CCDR, havia 6 escolas, como disse, uma das quais São Pedro do Sul, que neste momento foi retirada desse acordo. Não sabemos a razão pela que foi retirada. Sabemos sim é que os outros municípios todos são obrigados por este Governo a comparticipar em 50% da comparticipação nacional e, no entanto, a escola de São Pedro do Sul necessita dessa reabilitação. O que é que eu gostava de saber? Se vai ser a parque escolar a fazer essa intervenção, se a responsabilidade dessa reabilitação é toda da parte do Governo e, se assim é, porque é que os outros municípios têm que fazer a despesa que deveria ser feita por parte do Governo. É isto, Sr. Ministro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Dizer que a Escola de São Pedro do Sul, Sr. Deputado Pedro Alves, está nos mapas e estará nos pactos e avançaremos para que se possa efetivamente executar esta obra. Durante a audição da passada terça-feira no Parlamento, também a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, se pronunciou sobre a situação da secundária de São Pedro do Sul. A governante referiu a propósito que a CCDR Centro está a trabalhar com a autarquia sombrense no sentido de integrar a intervenção nos pactos territoriais. E relativamente à pergunta do Sr. Deputado Pedro Alves sobre São Pedro do Sul, que eu visitei, de facto, com muitas outras escolas no país, está mapeado e a CCDR está a trabalhar com a Câmara no sentido de incluir a escola nos pactos. Muito obrigada. O tema das obras na secundária de São Pedro do Sul foi também um dos assuntos em destaque na entrevista que Vítor Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, concedeu à Rádio Lafões. O autarca historiou um pouco de todo o processo que envolve a requalificação da escola e que passou também por um acordo verbal com a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, onde a governante se terá comprometido a disponibilizar entre 3 a 4 milhões de euros para levar a cabo as obras necessárias. Vítor Figueiredo afirmou à Lafões que irá aguardar até janeiro por uma resposta positiva a esse acordo, mas que, caso o mesmo não se concretize, irá avançar para tribunal exigindo ao Estado o pagamento de rendas pela utilização do edifício da Escola Básica 2-3, edifício que é propriedade da autarquia. Eu tive acesso ao Orçamento Geral do Estado bastante cedo, verifiquei se constava lá ou não, não consta. Mas poderá constar de um bolo que o Ministério da Educação tem. Já contactei a Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado pede-me para esperar até janeiro, porque ela, entretanto, irá verificá-la
a situação do Ministério. A senhora pediu-me para esperar até janeiro, para depois, em janeiro, me dar uma resposta definitiva se realmente se iria constar ou não. Isso não será uma maneira de ela ir entretendo, Sr. Presidente? Pode. Agora é assim, nós temos que fazer opções na vida, como pode calcular. E muitas das vezes aquilo que nós pensamos que é o correto pode não ser, e aquilo às vezes que achamos que não é o correto até acaba por ser. Nós tivemos aqui a oportunidade de, há uns anos atrás, aquela escola ter sido requalificada. Aquela escola teve 16 milhões de euros para ser requalificada e perdeu-se a oportunidade. E posso dizer que o Oliveira de Frades foi atrás e conseguiu a requalificação. E nós andámos aqui a apanhar bonés. Mas teve a ver com a falência do Parque Escolar? Não, porque entretanto o Oliveira de Frades veio depois e o Parque Escolar também já estava falido. Não vamos por aí, não vamos dizer que foi a falência do Parque Escolar. Agora, antes das eleições, o governo anterior colocou no pacto 1,1 milhões de euros para a requalificação daquela escola. A escola puseram lá 1,1 milhões. Mas alguém sabe dizer... Mas foi o Sr. Presidente que recusou esse milhão? Não. Nunca fui ouvido... Nunca fui ouvido pelo Ministério da Educação sobre se realmente, sobre a questão de 1,1 milhões de euros, se dava, se não dava. Nunca fui ouvido pelo Ministério da Educação sobre isso. Agora, o que eu digo é o seguinte: como é que se coloca 1,1 milhões de euros para uma escola ou 500 mil euros para uma estrada se não existem projetos, não existe nada? Porquê que ficou 1,1 milhões? Porquê que não ficou 1 milhão? Porquê que não ficou 1,5 milhão? A coisa foi colocada para encher, para dizer que se ia fazer obra antes das eleições, para que as pessoas aqui da região pudessem votar nos senhores que lá estavam. As coisas foram assim que foram feitas. Agora, nunca fui ouvido em situação nenhuma, ao contrário daquilo que se disse, ao contrário daquilo que se disse, podia ter reclamado nunca, milhão. Não, sabe porquê chamo? Porque eu, entretanto, fui mais perto. Se as coisas correrem bem, poderemos ter sorte. Se não correrem bem, tivemos azar. Não damos um milhão. Porque eu, entretanto, tentei negociar 1 milhão, disse-me o professor José Manel, o senhor diretor do Agrupamento de Escolas, disse-me que 1 milhão não dava para nada. E que teria que ter no mínimo 3, 4 milhões, no mínimo. Já dava para um bocadinho, 1 milhão no ano, outro milhão no outro. Aquilo que ele me disse foi que 1 milhão que não dava para nada e tínhamos que ter no mínimo 3, 4 milhões. E eu tive uma reunião, juntamente com a senhora Secretária de Estado e com a senhora Vereadora do Pelouro, e a senhora, quando cá veio, nós combinámos com a senhora prontificou-se a tentar incluir no Orçamento Geral do Estado para o ano que vem a requalificação daquela escola, dando 3 a 4 milhões de euros para a requalificação da mesma escola. E nós, tanto eu como o professor José Manel, que esteve também presente nessas mesmas negociações, nós concordámos que realmente, se conseguíssemos isso, que era uma boa opção. Ponto. Agora, também disse à senhora Secretária de Estado que, se isso não viesse a acontecer, que lhe meteria logo de seguida um processo em tribunal, no sentido de cobrarmos renda daquela renda. Estou disposto. E posso dizer que seja governo do Partido Socialista ou seja de outro governo qualquer, temos neste momento a ação preparada, temos tudo escrito, só falta eu assinar e entregar no tribunal uma ação contra o Estado português por não nos estar a pagar rendas. Tem prazo para isso? E posso dizer, eu já dei um prazo à senhora Secretária de Estado, e posso dizer que as rendas, vamos esperar por janeiro, foi a data que a senhora Secretária de Estado pediu. E vai pedir o quê? As rendas atuais ou atrasadas? Posso dizer, vamos pedir as rendas atrasadas. Posso dizer que rendas até outubro de 2016, estamos a falar em 637 mil euros, sem contar com juros. E é claro que nós vamos querer as rendas e vamos querer juros. Ou seja, estamos a falar quase 1 milhão de euros. E isto posso dizer que não irei poupar o Estado no que diz respeito ao pagamento desta mesma renda. É uma renda de quanto por mês? É uma renda que foi calculada em função da avaliação das finanças. Como sabe, a avaliação das finanças é uma avaliação feita pelo Estado, que nos dá uma média de 10 mil euros por mês. Ou seja, o que nós exigimos ao Estado é que nos pague uma renda de 10 mil euros pelo aluguer daquelas instalações. E, portanto, vamos ficar à espera até janeiro, a ver o que é que a senhora Secretária de Estado nos vai dizer sobre o andamento realmente dessas obras, e em face disso, nós depois tomaremos providências.
Vítor Figueiredo, em declarações ao programa Conversa Solta da Rádio Lafões, já depois de conhecidas as declarações preferidas em sede de debate na especialidade do Orçamento de Estado para o próximo ano, Lafões foi tentar ontem obter um comentário a este assunto junto do Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Vítor Figueiredo avançou nos pormenores das negociações entre a autarquia e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. O autarca reafirma, contudo, que caso o montante previsto de investimento se situa na ordem do 1.100.000 euros, em janeiro a autarquia irá mesmo avançar com uma ação judicial contra o Estado português. Olha, posso lhe dizer, fui contactado recentemente pela doutora Isabel Damasceno da CCDR Centro, no sentido de saber até que ponto é que a autarquia poderia estar disponível para ser dono de uma obra a efetuar na antiga escola secundária, obra essa que rondaria 1,1 milhão de euros, sendo efetivamente a Câmara Municipal a dona da obra, transferindo o Estado a verba na totalidade para efetivar essa mesma obra. A minha resposta foi que, sendo assim nessas condições, dado que se trata de uma obra do Estado, em que, vindo as verbas do Estado diretamente a 100% para executar essa mesma obra, que não nos importávamos nada de realmente concretizarmos essa mesma concretização. Neste momento não existe projeto, o projeto teria que ficar sempre sob a alçada da Câmara Municipal, que, em conjunto com a direção da escola, teríamos que ver realmente qual era a melhor solução para aquela mesma escola, sabendo por onde é que devíamos começar a executar a mesma. Portanto, Sr. Presidente, isto aqui, digamos que é um passo atrás em todo este processo. Chegou a estar a escola mapeada com 1.100.000 euros, depois deixou de estar, agora fazem-lhe novamente uma proposta no sentido de voltar a estar com o mesmo montante, é isso? É isso mesmo, só que nós queremos saber concretamente qual é agora a nova situação. O que nos foi proposto foi isso. Não sabemos realmente se essa proposta vem diretamente do Ministério da Educação ou não, se é só a nível de CCDR Centro, e queremos saber dados mais concretos, se realmente é assim, para que é que é o dinheiro, o que é que nós vamos fazer, e pronto, e confirmar se realmente o Estado paga na totalidade essa recuperação dessa mesma escola. Sr. Presidente, por diversas ocasiões disse que 1.100.000 euros para aquilo que a escola necessita não é nada. Já tive a oportunidade de falar com o diretor da escola sobre esta nova proposta que lhe foi apresentada pela responsável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional? Já falámos diversas vezes, não agora depois da senhora, não depois da vice-presidente da CCDR falar sobre este mesmo assunto. Eu já sei neste momento qual é a posição do senhor diretor da escola. O montante é muito pequeno, mas não vamos deixar, se o dinheiro vier a 100%, se forem 100% de verbas vindos do Estado, não vamos deixar de o receber e vamos efetivamente realizar obras nesse montante. Teremos que ver quais são as obras que são mais necessárias, mas também lhe posso dizer desde já que, se for só esse montante, posso lhe dizer desde já que a partir de janeiro meteremos uma ação em tribunal contra o mesmo Estado pelas rendas que nós consideramos serem-nos devidas pelo aluguer da Escola 2-3. Portanto, esta solução apresentada não o faz demover dessa intenção de processar o Estado? Claro que não, porque, como pode compreender, as instalações são nossas, o Estado está a utilizar instalações nossas das quais nós compramos e não queremos abdicar desses montantes, até porque estamos a falar já de rendas em atraso, em verbas superiores a 600.000 euros, que não podemos abdicar delas, como pode compreender. Vítor Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, a propósito do processo de requalificação da escola secundária. Recordo então que as obras na secundária de São Pedro do Sul foram um dos assuntos que dominou o debate na especialidade na Assembleia da República durante uma audição quer ao Ministro da Educação, quer à Secretária de Estado Adjunta e da Educação, audição que teve lugar na passada terça-feira. O PSD de Viseu criticou ontem no Orçamento do Estado para 2017 por considerar que deixa na gaveta obras consideradas importantes para a região, como a autoestrada entre Viseu e Coimbra, alternativa ao itinerário IP3. Numa moção aprovada pela Comissão Política Distrital do PSD de Viseu, na passada segunda-feira e ontem divulgada, é referido que se trata de um mau orçamento para o país e um embuste para os vizienses que não contém qualquer estratégia de desenvolvimento para a região. Depois de um ano em que não houve investimento público na região, vamos continuar a marcar passo em 2017, lamenta. No que respeita às acessibilidades, o PSD refere que as obras previstas no plano de proximidade para 2016 e 2017 vão
continuar na gaveta por desvio da contribuição do serviço rodoviário para outros fins que não o financiamento das infraestruturas de Portugal. A autoestrada Viseu-Coimbra, como não há financiamento público ou comunitário disponível, nunca sairá do papel, nem tampouco há condições para realizar a profunda e urgente requalificação do IP3, considera. No que respeita à ferrovia, afirma que vai continuar a ser o arremesso demagógico e descarado do governo e que não haverá progressos no próximo ano. Pode ler-se nessa moção aprovada pela Comissão Política Distrital de Viseu do Partido Social Democrata. A Câmara de Comércio e Indústria do Centro e a Confederação de Organizações de Empresários de Salamanca, em Espanha, assinaram ontem um protocolo de colaboração e gestão dos interesses empresariais de ambas as organizações. Este acordo é uma oportunidade para potenciarmos projetos comuns que permitam consolidar o relacionamento entre empresários de um lado e de outro da fronteira, disse o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Centro, José Couto, após a assinatura do protocolo. Segundo nota divulgada pelo SEC, o protocolo foi celebrado tendo em conta que estas duas entidades atuam na defesa dos interesses empresariais e no fomento e desenvolvimento do tecido produtivo empresarial das regiões que representam, a região centro de Portugal e a região de Salamanca, em Espanha. O grupo parlamentar dos Verdes perguntou ao Ministério do Ambiente que ações de monitorização e avaliações analíticas têm sido feitas às águas rejeitadas pela Estação de Tratamento de Águas Residuais de Alvarelhos, em Carregal do Sal. A pergunta que o deputado José Luís Ferreira entregou na Assembleia da República foi feita atendendo a que há vários anos a população local se queixa da qualidade das águas que são rejeitadas na Ribeira, a cerca de 30 metros daquela infraestrutura que foi construída na década de 90. No local de descarga dos efluentes é notória a diferença entre as águas rejeitadas pela ETAR e as águas transportadas pela Ribeira, a montante, acrescenta. Os Verdes referem que, para além de se distinguirem facilmente as águas escurecidas e espumosas que provêm da ETAR, tornando o curso de água opaco, viram também que as pedras da Ribeira se encontram envolvidas de um manto escuro e de gordura. Isto leva-os a pressupor que a própria ETAR não esteja a funcionar nas devidas condições. Segundo o Partido Ecologista, nas imediações da ETAR, que está situada junto a terrenos de pastagem, verificam-se odores desagradáveis provenientes desta infraestrutura e também uma quantidade assinalável de insetos, situação incómoda para quem acede ao local e para os animais que aí pastam. Este foco de poluição, para além de comprometer a agradibilidade do espaço, agrava a poluição do Rio Dão, colocando em causa a própria biodiversidade jusante, alerta. Por isso, além de pedir informações sobre a monitorização que é feita às águas rejeitadas, o grupo parlamentar quer saber para quantas pessoas está dimensionada a ETAR, qual o volume de efluentes que efetivamente recebe e se está prevista uma melhoria de qualidade das águas tratadas. A PSP de Viseu anunciou ontem ter detido em flagrante delito um estudante de 16 anos que estava a vender droga a um colega no Parque Aquilino Ribeiro, junto à escola secundária Alves Martins. Em comunicado, a PSP refere que o jovem foi detido às 9 horas de terça-feira por posse e tráfico de produto estupefaciente. O suspeito foi interceptado no Parque Aquilino Ribeiro a vender produto estupefaciente a outro jovem estudante da mesma idade, tendo na sua posse cannabis dissimulado numa caixa de pastilhas que daria para cerca de 102 doses individuais, explica. Após uma busca domiciliária, a PSP ainda apreendeu mais cannabis, que daria para cerca de 75 doses individuais. Uma réplica de arma de fogo e respectivas munições, um carregador, uma embalagem de munições, gás propulsor, 5 armas brancas, faca de borboleta e de ponta e mola, 2 telemóveis e 80 euros em dinheiro foram também apreendidos durante esta operação. Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu identificaram ontem, em Penalva do Castelo, um homem de 20 anos de idade por furto no interior de residência. Foi efetuada uma busca domiciliária e outra não domiciliária, que culminaram com a recuperação de uma pistola calibre 6,35, um cofre e 2.960 euros em numerário. O indivíduo foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.
Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.